A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que bom que nós estamos aqui. E estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso estudo sobre o livro de Filipenses, ou Carta aos Filipenses, ou Epístola aos Filipenses, como queira. Bem, gostaria que você pegasse sua Bíblia, o seu caderno para fazer apontamentos. Gostaria que abrisse sua Bíblia, né? Exatamente, no Filipenses capítulo 1. Hoje estaremos lendo do versículo 12 ao versículo 20 e estaremos falando sobre esse tema, o êxito e alegria do apóstolo Paulo. Amém? Enquanto você pega a sua Bíblia, enquanto você se prepara aí abrindo ela no capítulo 1, eu quero fazer uma breve oração ao nosso Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar, eu quero magnificar o teu nome, meu Deus, porque tu és santo, tu és verdadeiro, tu és eterno, tu és o único que é digno de todo louvor e toda glória. Quero nesta oportunidade, Senhor, invocar o teu nome para que o Senhor possa ser glorificado nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nos ajude, ó Espírito de Deus, nos ajude a compreender a tua palavra, nos ajude a entender a tua palavra e, acima de tudo, Senhor, a colocar por prática nas nossas vidas para a glória do teu nome. E nós podemos dizer amém, amém, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bem, a Bíblia diz assim, no versículo 12 a seguir: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros por boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflições à minha prisão, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de todas as maneiras, ou com fingimento, ou com verdade, disso me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que bom, que bom. Bem, os irmãos me perdoam qualquer coisa, estou gripado, nariz entupido, mas vamos lá. Bem, meus queridos e amados irmãos, nós vimos dessa passagem aí que nós acabamos de ler, que tem como título ou tema, o êxito e alegria do apóstolo Paulo, Nós vemos o cuidado do apóstolo Paulo, para evitar que os santos da cidade de Filipos, os filipenses, não se escandalizasse com o seu sofrimento, com a sua prisão. O fato do apóstolo Paulo ser um prisioneiro em Roma poderia ser uma pedra de tropeço para aquelas pessoas que tinham recebido o Evangelho por meio do ministério do apóstolo Paulo. Essas pessoas que receberam o Evangelho, por meio do ministério do apóstolo Paulo, poderia até pensar, ou ser tentado a pensar da seguinte maneira: mas se
A doutrina que o apóstolo Paulo prega, ensina realmente, né, tá? Se ela é de fato de Deus, Deus não ia permitir que o apóstolo Paulo, né, que foi um ministro tão atuante, tão ativo, né, no ministério, passasse por sofrimento. Não, não, não. Não, Deus não iria permitir que o apóstolo Paulo, que foi tão útil na propagação do evangelho, na pregação do evangelho, não, Deus não ia permitir que ele fosse, parece, descartado, né, que se tornasse como um vaso quebrado e parece que desprezado também. Essas pessoas que ouviram o evangelho, né, por meio do apóstolo Paulo, poderia ter dificuldades, né, de viver essa doutrina que o apóstolo Paulo ensinava, né? Eles poderiam ter medo de assumir, identificar com essa doutrina, né? Ter medo de passar pelas mesmas dificuldades que o apóstolo Paulo estava passando agora. Era bem possível, né, que eles poderiam pensar isso, mas Paulo, né, imaginando que eles poderiam pensar isso, ele toma todo o cuidado, né, para não escandalizar, para tirar, né, o escândalo da cruz, para tirar da mente dos filipenses. Paulo vai usar agora o seu sofrimento para tornar mais fácil a compreensão, o entendimento, né? E tudo isso pela sabedoria e a bondade de Deus, né, que o chamou o apóstolo Paulo para essa obra. Paulo agora vai usar dessa sapiência em Deus, né, para falar com os filipenses. Veja bem, o apóstolo Paulo sofreu, né, pelos seus inimigos declarados do evangelho que o colocaram na prisão. E na realidade eles tinham um propósito, né, de tirar a vida do apóstolo Paulo, né? Mas os filipenses, né, não deveriam se abalar por causa disso, pelo sofrimento de Paulo, pela prisão de Paulo, né? Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer no versículo 12 que a sua prisão redundou em bênção. E isso serviu para o avanço do evangelho, né? No versículo 12 vai dizer assim: as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do evangelho, para o avanço do evangelho. Querido, Deus trabalha de uma forma que nossa mente, às vezes, não consegue, né, assimilar, não consegue compreender. Amém? E até parece uma estranha providência divina, extrair desses momentos de sofrimento, de dor, né, de prisão, um bem para o avanço na propagação do evangelho. E o apóstolo Paulo fala ali em 2 Timóteo, né, orientando Timóteo, no versículo 9 vai dizer: olha, Timóteo, por isso sofro trabalhos e até prisão, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Veja bem, os inimigos não podem aprisionar a palavra de Deus. Embora o apóstolo Paulo esteja preso ali na cidade de Roma, a palavra de Deus vai mostrar nessa passagem que ela segue o seu curso normal, né? Veja bem, a situação do apóstolo Paulo, ela vai despertar, né, aqueles que não conheciam a palavra, diz no versículo 13. Olha aí o versículo 13, tá? As minhas prisões em Cristo, ou por Cristo, foram manifestas em toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Olha que coisa linda, meu irmão. Olha, ele estava em Roma, né? Quando nós falamos de guardas pretoriana, né, nós falamos de pessoas, né, a guarda, né, que era especial. Também falamos, né, do palácio, falamos do imperador, falamos da corte, né, do império, dos magistrados. Todos eles sabiam, né, do sofrimento do apóstolo Paulo. E sabia que o apóstolo Paulo, ele sofria não como um malfeitor, mas como um homem honesto, né, como um homem de uma boa consciência, tá? Não era como um malfeitor, tá? Veja bem,
o sofrimento do apóstolo Paulo, né, fez com que o apóstolo Paulo se tornasse conhecido em toda a corte, né? Olha, querido, onde, em que forma, de que maneira, né? Essas pessoas talvez nunca teriam conhecido a respeito do Evangelho ou a respeito do apóstolo Paulo se não fosse por essa prisão, né? E por ser guardada ali pela guarda pretoriana. Essa situação, né, que o apóstolo Paulo estava vivendo, essa situação que ele estava passando, né, ela poderia fazer, né, com que alguém perguntasse a respeito do evangelho pela qual ele sofria. Porque, olha, eu quero saber a respeito desse evangelho que ele está preso, que ele está sofrendo, né? É possível que isso, né, o apóstolo Paulo está falando, né, que contribuiu para o proveito do evangelho. Então é possível que a corte, né, os magistrados, eles queriam saber a respeito do evangelho a qual o apóstolo Paulo estava sofrendo, estava preso ali, sofrendo. Na verdade, se não fosse pela prisão injusta do apóstolo Paulo, eles nunca teriam ouvido a respeito do evangelho, tá? Veja bem, quando a prisão do apóstolo Paulo se manifestou, né, no palácio, na corte, né, a Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 12, né, ou melhor, no versículo 13, que isso foi divulgado em todos os lugares. Então, foi dentro da corte. E da corte foi levado para outros lugares, né, do Império Romano, tá? Olha, querido, Paulo está dizendo ali, por todos os demais lugares, no versículo 11, né? No versículo 13, melhor dizendo, né? Tá? Veja bem, querido, esse ânimo, né? Essa motivação dos irmãos, tá? Encorajou aqueles que estavam dentro. Veja bem, enquanto os inimigos, né, estavam alegres porque o apóstolo Paulo estava sofrendo, estava aprisionado, né? Os irmãos, né, foram encorajados por ele, né? Jó, no capítulo 17, no versículo 8, 9, vai dizer assim, ó: os retos assustarão disso, e os inocentes se levantarão contra os hipócritas, e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mão irá crescendo em força. Foi exatamente o que Jó disse que estava acontecendo com o apóstolo Paulo, tá? No versículo 14 nós vamos ver, olha, muitos irmãos, olha o que está escrito aqui, ó: e muitos irmãos no Senhor tomando de ânimo com a minha prisão. Ou seja, a prisão de Paulo fez com que irmãos se animassem, se motivassem, tá? Talvez esses irmãos estivessem desanimados, encorajados, né? Tá? Mas quando eles viram a situação do apóstolo Paulo preso por amor a Cristo, né? Esses irmãos encheram de coragem e foram pregar a Cristo e louvar o seu nome. Olha, as nossas prisões, ela tem que redundar, né, em ânimo e motivação para que as pessoas possam pregar, né, a Jesus Cristo e louvar o teu nome. Queridos, na verdade, a prisão e o sofrimento do apóstolo Paulo tornou os irmãos mais ousado, mais animado, mais motivado, mais disposto a estar mais disposto e solidário a sofrer com o apóstolo Paulo, né? Ainda que eles fossem tirados dos púlpitos, esses irmãos, né, e fossem levados para as prisões, né, eles sabiam que logo seria confortado, porque estaria na boa companhia na prisão, estaria na companhia do apóstolo Paulo. Na cabeça dele, com certeza, pensavam assim. Além do mais, né, o consolo que o apóstolo Paulo tinha, né, em seus próprios sofrimentos, né, e na consolação recebida de Cristo, né, e nesse estado sofredor que ele estava, animou os irmãos. Animou muitos irmãos, porque ele diz aqui: e muitos dos irmãos do Senhor tomando ânimo com a minha prisão.
Que bonito, né, irmão? Não, não, ei, não é para chorar, não, não. Tem que servir de ânimo, tem que motivar. Ei, irmão, ei, é motivo para pregar a palavra de Deus. Querido, esses muitos irmãos viu que aquele que serviu a Cristo, então ele observou a vida do apóstolo Paulo e viu que aquele que servia a Cristo servia um bom mestre. Não servia qualquer um, não servia um bom mestre, um mestre excelente, um mestre que sustentava e que confirmava no seu sofrimento por ele, pelo mestre. Tá? Agora, esses irmãos, né, ao observar isso, ao entender isso, tá? Ele toma ânimo nas prisões de Paulo, ele se motiva com isso, tá? Veja bem, o poder da graça divina, tá? O que foi intentado pelos inimigos, né, da prisão, matar Paulo, né, tá? E com isso queria desanimar, né, os pregadores do evangelho, tá? Olha, acabou né, no crescimento do ânimo deles. A motivação deles foram despertada, né? Olha o que o apóstolo Paulo vai escrever aqui, ó, no versículo 14, na parte B. Ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor, sem medo, tá? A confiança, né, naquilo que ele estava vendo na vida do apóstolo Paulo gerou neles coragem, e essa coragem preservou, né, entendeu? A vida deles, né, do poder destrutivo do medo, porque agora estão fazendo sem temor. Você pode glorificar a Deus por isso, querido? Tá? Que você seja animado, que você seja motivado, né? Quando você vê que o seu líder está passando por algumas situações de prisão, algumas lutas, seja animado, motivado a pregar mais. Veja o que o apóstolo Paulo vai continuar dizendo, né? Assim como o apóstolo Paulo, né, sofreu por causa, né, dos seus inimigos, ele sofreu também por causa dos falsos amigos, né? Ele vai falar no versículo 15 a esse respeito. A verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja, por porfia, mas outros de boa vontade, né? Então, esses daí poderia ser uma pedra de tropeço, ou uma pedra do sapato, né? Ou seja, ou talvez um motivo de desânimo para alguns, tá? Esses que agora, né, eles querem ser influência agora na igreja, né? O apóstolo Paulo está preso, né, tá? Então agora vão aproveitar, né? Vão influenciar os cristãos. Vamos superar o apóstolo Paulo agora, porque ele não está pregando, né? Ele não está no meio das igrejas, ele está em prisão. Então vamos agora, né, a nós pregarmos, né? Por inveja, por porfia, mas vamos falar da palavra de Deus. Então parece que eles ficaram satisfeitos quando o apóstolo Paulo, né, foi colocado dentro de uma prisão, tá? E dessa forma, na mente dessas pessoas, parece que eles teriam agora uma melhor oportunidade para roubar o coração do povo para eles, tá? E dessa forma, eles se esforçaram ainda mais na pregação para ter essa reputação que eles invejavam no apóstolo Paulo, né? E com isso, né, com essas atitudes deles, eles também esperavam aumentar a aflição do apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo mesmo escreveu aqui, né, tá? Na sua palavra, né, no versículo 14, né, tomando ânimo contra as minhas prisões, ou faladamente, mais confiadamente no temor. Na verdade, é que também alguns pregam a Cristo por inveja, porfia, e outros por boa vontade, né? Alguns, na verdade, anunciam Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar a aflição à minha prisão. Então, eles esperavam, né,
que Paulo ficava desesperado dentro da prisão, porque ele estava pregando por ir por contenda, né? Querendo superar a ele. Não. Paulo, bem ao contrário, né? Ele ficou tranquilo, tá? Bem, essas pessoas achavam que dessa forma eles poderiam entristecer, né, o apóstolo Paulo, né? E deixar ele com medo, temeroso, né? Quanto à perca da sua influência na igreja, né? É triste a gente ver que existem pessoas, né, que professam o evangelho, tá? Especialmente aquelas pessoas que pregam, tá? Que têm a oportunidade de ministrar, tá? E que são governadas por esses princípios, né? Por esse espírito de vanglória, de soberba, né? De orgulho. São oportunistas que querem crescer, né? À custa do sofrimento de alguém, tá? Mas, no entanto, querido, tá? Paulo vai dizer que havia outros que, né, foram animados, foram motivados com o sofrimento do apóstolo Paulo a pregar a Cristo de maneira diferente deles, tá? Olha o que diz aqui a Bíblia, tá? Mas outros de boa mente, olha lá, mas outros de boa vontade, né? Ou seja, eles estavam pregando por amor. Por amor. Você pode glorificar a Deus por isso? Por amor, em nome de Jesus. Amém, querido? Tá? Um momentinho só, querido. Deixa eu baixar aqui, tá? Olha, eles pregavam com uma paixão sincera pelo Evangelho. Quando fala de boa vontade, de boa mente, por amor, é porque eles eram apaixonados, eles eram sinceros à palavra de Deus, tá? Para que o trabalho que foi iniciado pelo apóstolo Paulo não parasse, né, enquanto o trabalhador estivesse impossibilitado de trabalhar, né, tá? Mas eles, olha, o apóstolo Paulo vai dizer algo tremendo aqui, tá? Sabendo, né? No versículo 17, ó. Mas outros por amor, sabendo que fui posto por defesa do evangelho. Ou seja, esses que faziam animado, motivado, né? Entendeu? De boa vontade, ele sabia que Paulo tinha sido colocado por Deus em defesa do evangelho e que agora eles iria assumir essa posição e pregar de boa vontade. Ele sabia que Paulo tinha sido chamado para manter e propagar o evangelho no mundo, apesar de toda a violência, resistência e oposição dos inimigos, que não desejava que o evangelho fosse pregado, né? E que sofresse agora, né, com a prisão de Paulo, que com a prisão de Paulo o evangelho tivesse declínio, mas foi ao contrário, aleluia. Isso fez com que a prisão de Paulo fez com que o evangelho, né, se tornasse mais propagado, fez com que os irmãos, né, tornassem mais ousados na pregação do evangelho para suprir a necessidade, né, de Paulo ministrando à igreja. Olha, é tremendo quando a gente observa a tranquilidade do apóstolo Paulo no meio de tudo isso. Olha aí o versículo 18 que ele vai dizer, tá? Olha lá. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, disso me regozijo, e me regozijarei ainda. Olha aí. Que tranquilidade que o apóstolo Paulo tem. Tá? Olha, querido, veja que a pregação de Cristo é alegria, resulta em alegria a Paulo e tem que resultar a todos os que desejam ver o reino de Deus transbordar entre os homens, tá? Ver pessoas aceitando a Jesus. Veja bem, uma vez que o evangelho busca o bem, né? Tá? Nós devemos nos alegrar nele, na pregação do evangelho, tá? Embora alguns anunciem o evangelho de maneira fingida, tá? Olha, a prerrogativa de Deus, né, julgar a motivação das pessoas ao anunciar. Não cabe a nós, não. A prerrogativa de julgar é de Deus.
tá? Nós não devemos julgar a motivação com aquelas pessoas anunciam o evangelho, e sim, o julgamento é de Deus, tá? Desculpa, meus irmãos. Paulo não invejava em nada aqueles que tinham liberdade para pregar o evangelho enquanto ele estava preso. Não importava, né? Não invejava nenhum deles, tá? Por isso ele se alegrava, regozijava, estava feliz, né, na pregação do evangelho, mesmo por aqueles que fazia por fingimento e não por verdade. Duas coisas, querido, fazia o apóstolo Paulo regozijar, né, nessa situação com a pregação do evangelho. Veja bem, a primeira, por quê? Né? Visava a salvação de alma, né? O versículo 19 vai dizer assim, tá? Ó, porque sei que isso me resultará salvação, tá? Olha, veja bem, Deus pode tirar coisas boas de situações ruins, verdade, tá? Claro, né? Todas as coisas contribuem para o bem, diz o apóstolo Paulo, não é isso? Claro que sim, querido. Ainda que se pregue por fingimento, pode até, essa ministração, pode até não resultar na salvação do pregador, mas pela graça de Deus, né, essa ministração pode resultar na salvação de pessoas que ouvem essa ministração, tá? Que recompensa pode esperar aqueles que pregam Cristo por inveja ou por contenda? Pessoas que pregam por fingimento e não por sinceridade, né? Mesmo que eles preguem a Cristo estando dessa maneira, isso vai resultar na salvação de outras pessoas. E isso alegra Paulo, que resultou na sua própria, esse sentimento de alegria, né? Resultou na convicção da sua própria salvação, né? Que pessoas estariam sendo salvas com esse tipo de pregação. Querido, ser capaz de se alegrar pelo fato de Cristo ser pregado é uma das características de quem desfruta de uma salvação em Cristo. Hoje muitas pessoas não sentem nem alegria de ver uma pessoa aceitando a Jesus. É incrível, é incrível. E essa alegria, tá, também diminui, né, tá, faz com que ele se sinta diminuindo. Olha, veja bem, manifestou quando um dia João Batista, ali no livro de São João, capítulo 3, no versículo 29 e 30, ele viu a Cristo, né? Tá? Ele olhou para Cristo e diz assim, tá? Pois já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e eu diminua. Ou seja, o sentido dessa alegria de Paulo é que ele estava diminuindo e Cristo estava crescendo, estava sendo propagado, pregado, anunciado, aleluia, uns por contenda, outros por fingimento, não, mas o importante é que ele estava sendo anunciado. Olha, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo, né, 19, né, na parte B, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Olha que coisa linda, querido. Coisa linda, maravilhosa, né? Tá? É pelo Espírito de Jesus Cristo. Bem, qualquer coisa que resulta na nossa salvação só ocorre pela ajuda do Espírito de Cristo, porque é Ele que convence, tá? A oração é o meio, né, designado para alcançar esse testemunho de convicção da minha salvação, tá? Entendeu? As orações das pessoas podem trazer um suprimento ou levar a pessoa a alcançar, né, do Espírito, né, tá? Para ajudar no suprimento, bem como na pregação do Evangelho. Ou seja, suprimento, quando eu digo suprimento, para mim crescer. Como que eu cresço? Diminuindo, tá? Olha que coisa linda, tá? Porque resultaria na glória de Cristo. Olha o versículo 20. Vamos ver o versículo 20, tá? Em nome de Jesus. Perdoa, querido. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança
né, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque resultaria na glória de Cristo. Veja que o apóstolo Paulo, ele vai aproveitar aqui para mencionar a sua completa devoção, né, ao trabalho e honra de Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei confundido. Veja bem, o grande desejo de cada cristão, de cada crente verdadeiro, é que Cristo seja engrandecido, é que Cristo seja glorificado, é que Cristo seja engrandecido e o seu reino venha. Aquele que verdadeiramente deseja que Cristo seja engrandecido, ele tem que desejar que Cristo seja engrandecido por meio dele, né? Veja bem, o apóstolo Paulo apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso quê? Culto racional, né? Romanos 12:1, né? O apóstolo Paulo em Romanos 6:13 vai dizer: e apresenta os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Aleluia! Olha, queridos, eles estão dispostos a servir os desígnios de Deus, a ser instrumento para a glória de Deus, para cada membro do seu corpo, bem como, né, o desejo da sua alma, a aptidão, os talentos da sua alma, tá? Olha, para a glória de Deus que nós queremos servir. Nós queremos servir a Cristo para a glória de Deus, tá? Querido, não devemos ter vergonha. Não. Isso deve ocorrer em liberdade da nossa mente, e sem qualquer tipo de desânimo. Ó, apóstolo Paulo, que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será engrandecido. Olha, aquele que torna a glória de Cristo o seu desejo, né, e desígnio, pode tornar a glória a sua expectativa e a sua esperança, né? E se for desejada, certamente essa glória de Cristo será alcançada por você, por mim, né? Se orarmos com sinceridade, se buscarmos com sinceridade, Pai, glorifica o teu nome. Podemos estar certos de que nós vamos receber a mesma resposta de oração que Cristo recebeu quando ele disse lá em São João, né? Pai, glorifica o teu nome. E em São João capítulo 12, versículo 28, ele vai dizer: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Aleluia. Querido, aqueles que desejam que Cristo seja engrandecido em seu corpo têm uma indiferença santa. Seja pela vida, seja pela morte. Para mim, tanto faz. É na vida, é glória a Deus. Na morte, glória a Deus também, né? Olha, essas pessoas se submetem a Jesus para se tornarem úteis em qualquer situação para a sua glória, quer pelo seu esforço ou pelo seu sofrimento, quer pela sua idade ou pela sua paciência, não, quer pelo seu viver para a sua honra, trabalhando para Cristo ou por morrer ou para a sua honra, sofrendo por Ele, né? Sofrendo por Ele. Querido, o êxito da alegria do apóstolo Paulo é por saber que o evangelho não parou, que ele está preso, mas Deus trabalhou de forma que a sua palavra continuou sendo pregada. E eu quero te perguntar, por que você não está pregando? Por que você não alegra os seus líderes? Não, os seus líderes podem estar até aprisionados em algumas situações, mas a palavra está livre na sua boca, em nome de Jesus. Amém, amém. Até o próximo vídeo. Um beijo no teu coração. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.